Líder de vendas e figurinha fácil nas ruas, o T-Cross ou T-Cross, como alguns preferem, ele ainda é um queridinho da classe média brasileira. Mas quase 5 anos depois do seu lançamento e prestes a receber um facelift, será que o SUV compacto da Volkswagen ainda convence? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação da versão Highline 250 TSI com todos os opcionais. Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E apresentado em 2018, mas lançado efetivamente em março de 2019, o T-Cross foi uma entrada tardia da Volkswagen no segmento dos SUVs compactos. Mas, como quem entra por último tem a vantagem de poder analisar o mercado, entender os concorrentes, entender o público, a Volkswagen conseguiu de cara lançar um veículo que muito rapidamente se tornou sucesso de críticas e também um sucesso de vendas, como segue sendo até hoje. A linha do T-Cross atualmente é bastante enxuta, então o carro é vendido nas versões 200 TSI, com o câmbio automático de 6 marchas, acima dela vem a versão Comfortline 200 TSI e acima da Comfortline a gente chega aqui a Highline com motor 250 TSI e o câmbio automático de 6 marchas. É legal dizer que lá no passado, no lançamento do T-Cross, o T-Cross era oferecido também com um câmbio manual de 6 marchas na versão 200 TSI de entrada, mas infelizmente ela foi descontinuada e com o passar dos anos surgiu também a versão Sense com motor 200 TSI e câmbio automático de 6 marchas, voltada para um público PCD. É a situação que a gente tem no momento. Aqui debaixo do capô a gente tem um motor que a Volkswagen chama hoje de 250 TSI, mas que é um velho conhecido aqui do brasileiro na figura do 1.4 TSI, que surgiu lá no Audi A1 já há mais de 10 anos e dentro da linha Volkswagen surgiu no Golf, importado da Alemanha em 2013. O que é legal comentar? Esse motor ele continua muito moderno, sim, ele é totalmente em alumínio, ele tem duplo comando de válvulas, tem variação nos 2 comandos, triplo circuito de arrefecimento, uma série de detalhes construtivos que seguem muito modernos, mesmo depois de tanto tempo no mercado. Mas é claro que existem diferenças de regras de emissão, de calibração, e no final das contas a gente está falando de um motor mais potente hoje do que ele era quando chegou no Golf há 10 anos. Então são 150 cavalos de potência, independente do combustível, e 25,5 kgfm de torque a 1.500 rotações, também independente do combustível. Lá no passado eram 140 cavalos de potência na gasolina. E esses 25,5 kgfm, eles se traduzem em 250 Nm e daí vem o nome 250 TSI. O que eu acho legal comentar também, desde que esse motor surgiu no Golf, tem muito profeta do caos, mecânico influencer, caça-like, caça-clique, falando que são bombas que não iam durar nada, já faz aí 10 anos, né? Sem grandes notícias de problemas crônicos graves que estejam perseguindo o carro ao redor desse tempo todo. Então é um motor já muito bem conhecido em manutenção, é um motor muito bem conhecido na mão de preparadores, né, pessoas que tiram mais potência aqui desses motores. Não tem nenhuma manutenção complexa aqui, então por exemplo, a correia é uma correia dentada, simples, tradicional, não é uma correia banhada a óleo, que muita gente tem um temor. Aqui você troca ela a cada 5 anos ou 120 mil quilômetros. Turbina, injeção direta, não pede nenhuma manutenção extra, né, no plano de revisões, então é tudo dentro do padrão. O que você precisa tomar cuidado, como qualquer carro, manutenção no prazo correto, óleo correto, combustível de qualidade e você não vai ter problema absolutamente nenhum em termos de manutenção desse motor. E aqui a gente ainda vê a manta, a gente vê que a gente tem uma disposição legal dos elementos, não tem uma capa, né, cobrindo o motor. Aqui realmente a gente tem o filtro de ar, mas é tudo razoavelmente bem organizado, tá vendo? Então não passa uma impressão de bagunça. O que é legal comentar é o típico puxadinho, né,
de SUVs compactos. Então aqui você vê que a gente tem uma arquitetura de um carro mais baixo, que foi elevada aqui, fechada mais alta, né? Para poder fechar essa carroceria de um SUV compacto. Então aqui dá para ver bem que é o berço de motor do Polo. E uma curiosidade, esse motor 1.4 TSI já foi no passado casado com um câmbio manual de 6 marchas, automatizado também de 7 marchas, né, o DSG a seco. Enfim, é um motor que já teve várias combinações e casamentos aqui no Brasil. Em comprimento, a gente está falando de um SUV compacto. São 4,19 m de comprimento. Ele é um pouquinho maior do que um Onix, que se eu não me engano vai a 4,16 m. A gente tem um entre-eixos bem longo, 2,65 m. Aqui é um entre-eixo que vem do Virtus e não do Polo, ao contrário do T-Cross europeu. Então uma diferença em relação ao que a gente vê no veículo vendido lá no Velho Continente. A gente está falando de um carro de 1,76 m de largura, sem os retrovisores, e ele também não é tão alto assim. A gente está falando de um carro de 1,57 m de altura. Lembrando, um Fox tinha 1,55 m de altura, e aqui um vão livre, de 19,1 centímetros. Então um vão livre aí correto para um veículo dessa categoria, e um peso total de 1.292 quilos, isso sem carga. Então é um veículo que é razoavelmente crescidinho, mas não tanto, e um pouquinho pesado, mas também não tanto. Então acho que nesse ponto me parece tudo bem correto, me parece que faz sentido. De suspensão, McPherson lá na dianteira, também muito tradicional essa solução, e o eixo de torção aqui na traseira, com freios a disco nas 4 rodas, ventilados e sólidos. E de pneus e rodas, 205/55 aro 17. Então todo o T-Cross Highline tem essa mesma combinação, né? O Comfortline e o Highline. Não existe opcional de rodas aro 18 aqui para o T-Cross. Pode ser que surja isso no facelift? Pode ser, mas pelo menos até o momento é o que a gente tem aqui em termos de configuração de rodas e pneus. Em termos de arquitetura, a gente tem a MQB, que é a mesma utilizada em Polo, Virtus, Nivus, Tiguan, uma diversa, né, cartela de veículos do grupo Audi e Seat, mas o que é legal é que ela é uma plataforma modular. Então, como eu disse, aqui a gente tem o entre-eixos do Virtus, e essa modularidade também permite o uso de soluções técnicas e eletrônicas de veículos mais caros do grupo. Isso é muito interessante em termos de rigidez, o que se traduz em bom comportamento e também boa segurança. Então, o T-Cross aqui nessa versão Highline tem um pacote de itens de série voltados para a segurança muito interessante. A gente está falando de 6 airbags, os frontais, os laterais e os de cortina. A gente tem controle de tração, controle de estabilidade, a gente tem assistente de partida e subida, a gente tem bloqueio eletrônico de diferencial, a gente tem detector de fadiga, a gente tem um sistema muito interessante aqui que é o Multi-Collision Brake. Então, se o carro bater uma vez, ele aplica uma força nos freios, para o carro não passar de 10 km por hora, não sofrer um segundo impacto depois que os airbags já foram disparados. Ele tem um sistema também que limpa os discos de freio em chuva. Então você está andando com o limpador ligado por um bom tempo, as pastilhas se aproximam muito delicadamente do disco para evitar o acúmulo ali de umidade. A gente está falando de um carro que também tem um AEB, que tem um ACC, enfim, um bom pacote de equipamentos que inclusive resultou, né, no teste do Latch NCAP em 5 estrelas na avaliação do Instituto. E não só foram as 5 estrelas, é um carro que também foi muito bem avaliado em termos de resistência estrutural e proteção dos ocupantes. Então um veículo que apresentou boa segurança em relação a impactos nos bonecos aqui dentro, uma boa proteção para todos os passageiros que vão aqui, seja no banco dianteiro ou seja no banco traseiro. O T-Cross nessa versão Highline é um dos poucos carros dentro da linha Volkswagen hoje que continua com alguns opcionais. O primeiro deles é esse teto solar panorâmico que custa pouco menos de R$9.000. Gosto bastante desse teto, acho que ele inclusive traz uma sensação de claridade muito boa aqui dentro. E reparem também que o vidro ele é bem escuro, que traz uma proteção solar bacana, tá vendo? E quando você fecha a cortina, você tem um ambiente quase 100% fechado aqui dentro. Eu digo quase porque o vidro é bem escuro, mas a cortina ela não é 100% fechada, tá vendo? Ela é levemente vazada. Mas legal que o teto preto, a cortina é preta, traz uma impressão legal.
E o segundo opcional, na verdade, é um pacote, é o pacote tecnológico. E o que tem nesse pacote tecnológico? A gente tem os faróis totalmente em LED, que vocês viram lá fora, LED com projetores, que é importante dizer, são ótimos faróis, e também o sistema de estacionamento automático. Então esse carro consegue fazer a leitura da vaga e estacionar de maneira totalmente autônoma. E em termos de equipamentos, muitos dos itens que eram opcionais lá em 2019 se tornaram itens de série aqui no T-Cross. Mas ainda assim a gente tem um pacote que, se é bem correto, já entrega um pouquinho mais a idade do carro. Então a gente está falando de uma boa central de 10 polegadas, que é a única grande novidade aqui nesse tempo desde o seu lançamento. A gente tem um ar-condicionado automático, mas é apenas de uma zona. A gente tem o volante multifuncional, a gente tem um painel totalmente digital, a gente tem um retrovisor com rebatimento elétrico, né, para os dois lados. A gente tem carregador por indução, 2 entradas USB-C aqui na frente. Enfim, não é nada que você diga, pô, tá faltando coisas nesse carro. Não, não é isso. Tem um retrovisor eletrocrômico, acho que é um carro bem equipado de modo geral. Mas falta um ar-condicionado de 2 zonas, por exemplo, que é um item que já existe no Renegade na sua versão topo de linha, acho que até na intermediária. A gente não tem a saída de ar-condicionado aqui no porta-luvas, mas enfim, são detalhes que já entregam que o T-Cross precisa também de uma revisita em termos de equipamentos no seu próximo facelift. Além de, é claro, itens que hoje são opcionais que poderiam ser de série, como os faróis em LED, talvez o sistema automático de estacionamento também. Se em termos de equipamentos existe onde melhorar, a mesma coisa a gente não pode dizer em termos de ergonomia, que continua sendo muito boa aqui no T-Cross. Então vamos lá, reparem, o banco é bem comprido, olha, tem um apoio muito bom para as pernas, um apoio lateral muito bom, seja aqui nas pernas, seja aqui na parte do tronco. É legal que o T-Cross tem a regulagem do apoio da lombar, tá vendo? Então é uma regulagem milimétrica que você consegue deixar a pressão que você achar mais interessante ou cômoda aqui para você. O banco tem regulagem milimétrica de altura também, e a regulagem do encosto é por pontos pré-definidos. Talvez o único ponto negativo aí dentro dessa ergonomia, mas isso não impossibilita encontrar uma boa posição de dirigir. O volante tem regulagem telescópica, um campo muito bom, tá vendo? Então é fácil você encontrar aqui a regulagem da maneira que você preferir. O acesso aos pedais também é muito bom, reparem como eu tenho espaço aqui, tá vendo? É muito difícil o pé enroscar aqui no túnel central. A gente tem um bom apoio aqui, que seria um 4º pedal no carro com um câmbio manual, e a perna não fica muito flexionada. Além do banco do volante e dos pedais também estarem muito bem centralizados. Então é um carro que agrada bastante em termos de ergonomia. Então a gente vê que essa solução de pegar a plataforma do Polo e elevar um pouquinho aqui foi uma tradução muito bem feita. Se no Polo a ergonomia é muito boa, aqui no T-Cross a gente continua tendo uma ergonomia muito boa, só que claro, num carro onde você se senta numa posição mais alta, o que é de se esperar quando se pensa em um SUV compacto. Uma coisa muito boa que foi herdada do Polo é o Active Info Display, que é esse painel digital de 10,25 polegadas e continua sendo uma referência muito boa quando você pensa em visibilidade, definição de cores, definição de letras, enfim, ainda um grande exemplo a ser seguido e um alvo a ser batido. Então é legal que você tem diversas opções de visualização. Então você escolhe a informação central e apertando o botão View no volante, você tem sempre 3 opções, né? Então a tradicional com conta-giros e velocímetro, você tem essa que foca mais nas informações de trajeto dentro desses exemplos que eu escolhi, e também essa outra que acaba repetindo um pouco as informações de trajeto, mas traz ali calendário e a música que você está escutando na parte lateral. Essas informações centrais você pode escolher também, então claro, tem autonomia, tem consumo de conforto que mostra quanto que você está gastando com itens como ar-condicionado, por exemplo, outro repetidor de velocidade, então você fica com 3 indicadores de velocidade aqui, temperatura do óleo, trip, e em vista geral você tem 3 medições de consumo, desde a partida, longo prazo e também desde o abastecimento. Também pelo volante você consegue ver aqui as funções do ACC, as configurações, então com as mesmas funções, né, de deixar uma tela maior ou menor. Você tem também a de áudio, então você consegue deixar grande, mais uma vez essa variação, e a
dos instrumentos de maneira mais tradicional. Mesma coisa com o telefone, status do veículo, né? Se tiver alguma mensagem aqui de abastecimento, alguma lâmpada queimada, algo assim. E de volta aqui aos dados de condução. E é legal também que através da Focus Play a gente consegue definir ali dentro de cada um dos círculos quais informações você quer. Então aqui do lado esquerdo eu deixei as informações de combustível. Então tá vendo? Eu escolhendo ali ela vai alterar. Então ela fica sempre dentro desse mesmo espectro. Mas eu consigo colocar de música, eu consigo colocar de autonomia, por exemplo. E ali do lado direito que eu deixei de música, eu também tenho essa mesma liberdade. E ali nas laterais a gente tem um indicador do nível de tanque. E aqui do lado esquerdo a gente tem também o indicador da temperatura do líquido de arrefecimento. O Active Info Display era um opcional no T-Cross lá no seu lançamento, já é um item de série. E desde que o T-Cross surgiu aqui no mercado brasileiro, muitos concorrentes também lançaram telas digitais, né, para essa leitura de painel de instrumentos. Então o Renegade tem uma de 7 polegadas, o Creta tem uma que tem a câmera na porção central, a HRV tem um parcialmente digital, o Kicks também é parcialmente digital, mas até o momento nenhuma conseguiu entregar um resultado tão bom de leitura e usabilidade igual a este painel. Então realmente ele continua sendo o exemplo a ser batido, o alvo a ser batido. E outra boa referência também a gente tem na Focus Play, que é uma central de 10 polegadas, é uma central nova que surgiu no Nivus em 2020 e tem também uma definição muito boa. Reparem que as cores são bem vivas, né? Você tem uma facilidade para usar mapas aqui, por exemplo, independente do navegador que você escolhe, então a usabilidade aqui é muito legal, muito prática, não existe nenhum mistério. É legal que a tela é de 10 polegadas e você sempre fica com esses atalhos aqui nas laterais, então são atalhos rápidos, né, acessos que você precisa ter de maneira mais ágil. E o espelhamento é sem fio, seja para Apple CarPlay ou Android Auto. E é legal também que você tem diversas configurações aqui do carro. Então, mais uma vez, né, uma janelinha aqui para música que você estiver escutando, você pode deixar em tela inteira se você quiser. Você tem algumas opções relacionadas a alguns atalhos para navegação, configuração aqui do painel do carro. Então você pode configurar o que eu estava comentando com vocês, né, do Active Info Display. Você tem informações de dados de viagem, então repetindo o que a gente vê lá no painel central, né, as mesmas 3 medições. Alguns dados off-road aqui, então ângulo de roda, que é bem legal, altitude, temperatura do óleo, que só aparece com o carro ligado, nível do combustível, temperatura do arrefecimento mais uma vez. O que é legal aqui também é o seletor de modos de condução. Então você tem o Eco, você tem o normal, você tem o Sport e você tem o individual, que é configurável. O que você consegue configurar aqui? A transmissão, a direção, o ar-condicionado ou o ACC. Então o ACC é legal que você consegue ajustar se ele vai retomar a velocidade de maneira mais rápida ou mais lenta. Então acho que são detalhes aí bem interessantes. E claro, você tem diversas configurações aqui também relacionadas ao veículo. Você consegue abaixar o brilho da tela, aumentar o brilho da tela, configurações de áudio. Você tem um modo manobrista, então você consegue colocar uma senha temporária aqui para limitar as funções do carro. Você tem diversas configurações de sistema aqui. Por exemplo, em áudio você consegue definir o volume que você quer do volume de estacionamento, o quanto a música vai abaixar, as instruções de navegação, o volume você consegue, configurações do carro como o sensor de pressão dos pneus, que aqui é indireto. Você consegue definir o tom do sensor de estacionamento, não só o volume. Você tem algumas configurações de mídia, né? Volta para áudio Bluetooth. E o que é legal também é que você tem algumas configurações da loja de aplicativos, que fica aqui nessa terceira tela, e você pode baixar aplicativos e deixar salvo na memória interna aqui da Focus Play. Então ela não tem internet nativa, então você não precisa pagar por um chip, um plano a mais, nada do tipo, mas você precisa rotear do seu celular para cá. E aí quando você faz esse roteamento, você pode usar de maneira nativa aqui na central aplicativos como o Waze, Spotify, o Deezer, audiolivros, iFood, aplicativos relacionados a controle de abastecimento, controle de manutenção do carro, enfim, uma diversidade de aplicativos aí bem interessante. E aqui nas laterais, como eu comentei com vocês, a gente tem alguns atalhos, né? Então aqui você vai para o CarPlay, onde a gente já estava, música que você consegue desligar a tela.
Se você encostar de novo, ela liga. Loja de aplicativos, volume, abrir o porta-malas, sensor de estacionamento, que é dianteiro e traseiro aqui no T-Cross. É legal que nessa versão com o Park Assist, você também tem um sensor lateral, não está aparecendo aqui nessa visualização, mas existe. E aproveitando que eu estou falando da câmera de ré, é um pouquinho ruim, né? É uma coisa que a gente já está vendo em outros carros que usam a FoxPlay. E já me falaram que a câmera em si é muito boa, que esse hardware que não consegue traduzir muito bem essa imagem para cá. A gente tem o sistema de estacionamento automático, então apareceu a instrução para mim aqui no painel de instrumentos. E a gente tem a possibilidade de ligar ou desligar o Start-Stop também aqui por esse botãozinho na central multimídia. Para não dizer que é uma central perfeita, eu sinto muita falta de um comando físico aqui. Óbvio que o volante é multifuncional, você consegue alterar o volume por aqui, mas o passageiro, por exemplo, não vai conseguir fazer isso. Então ele precisa acionar esse comando e fazer isso. Então não é o ideal, né? Fica meio que escondido atrás de outro comando aqui, um ajuste que é muito básico. Então, se tivesse pelo menos um comando giratório aqui de volume, igual tinha na Discover Media, eu acho que seria bem mais interessante. E um ponto é que, dependendo do ângulo que você esteja vendo na tela, você consegue ver muita marca de dedo, né? Então, você vê que é uma tela de qualidade muito boa, né? Mas as marcas de dedo ficam, né? Não tem muito o que fazer. Quando está apagado é bem flagrante, mas quando você está utilizando acaba passando um pouquinho mais batido. Mas ainda é um ponto aí que poderia ser revisto. Outro ponto que merece uma revisita é o acabamento. Não por ele ser ruim, porco, mal montado, não, nada do tipo. A gente vê inclusive que a montagem é toda muito boa. Esse carro aqui já está com 7.000 km, não escuto nenhum ruído, parasita, nada do tipo. Mas o fato é que a gente tem um uso extenso de plásticos aqui, que são de boa qualidade, tá vendo? A gente tem uma textura aqui legal, é uma textura de pele clássica aqui, a gente tem uma variação de cores que é bem correta. Eu pessoalmente acho bonita essa faixa, né, nessa cor mais escura aqui, essa parte inferior nesse tom claro, mas o fato é que na linha Polo e na linha Nivus, a gente já vê essa parte dianteira do painel revestida em vinil. E na porta a gente já vê toda essa parte central aqui revestida em tecido, que são pontos, né, cuidados que ainda não existem no T-Cross. Devem existir, devem surgir no facelift do ano que vem, mas por enquanto ainda não existem. O que eu acho que é interessante comentar aqui, que acho que entra um pouquinho mais em ambientação do que acabamento. A luz aqui, infelizmente, não vai deixar mostrar, né? Mas a gente tem uma iluminação indireta em LED aqui no painel, né, nessa parte, de um lado ao outro, então toda a parte dianteira do painel tem essa iluminação em LED indireta. A gente vê a mesma coisa na área dos pés e a gente vê a mesma coisa também nas portas, o que traz essa pegada aí de iluminação indireta nesse tom branco que eu pessoalmente também acho bem bonito. Não é configurável em várias cores igual o Jetta, mas é um detalhe que eu acho de muito bom gosto e que eu gostaria de ver também no Polo e no Nivus, por exemplo. Outra coisa que eu acho legal aqui também, a iluminação interna é toda em LED. Na verdade, toda a iluminação desse carro é em LED, né? Então a interna, tá vendo? É uma luz de foco bem forte, inclusive, ilumina muito bem. Luz de placa, a lanterna traseira, o farol, essas luzes indiretas que eu comentei com vocês. Então, é um detalhe que eu sei que muita gente gosta, muita gente coloca no Polo, coloca no Nivus e que já é de série aqui no T-Cross. E uma coisa, aproveitando que eu tô falando daqui, o teto solar acaba fazendo a gente perder o porta-óculos, né? Porque aqui você tem o comando da cortina, então é uma ausência, infelizmente. E a mesma coisa com as luzes de leitura traseiras, né? Então esse carro só tem essas duas luzes dianteiras. Então, infelizmente, o teto solar acaba vindo aí um pouquinho com essas pequenas concessões. Mas olha, sinceramente, são concessões que para mim são totalmente aceitáveis. Porque o teto solar, principalmente para quem vai aqui atrás, é extremamente agradável. Eu tendo a gostar muito de teto solar, todo carro que a gente testa com ele opcional, eu geralmente indico como opcional muito recomendável. Mas tudo bem, falando de espaço, o que a gente tem aqui atrás? É simplesmente covardia. É definitivamente o melhor espaço da categoria por uma ampla margem. Então é um SUV compacto com mais espaço do que muito SUV médio. Então esse banco aqui está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e olha como sobra espaço do meu joelho para o encosto.
é mais de um palmo. É realmente muito espaço. Eu tenho um espaço muito grande também para mexer os pés, para cima e para baixo, de um lado e para o outro. Então é realmente um espaço muito bom. E mesmo com o teto solar, a gente continua com um espaço muito bom para a cabeça. Então olha, tem aqui 3, 4 dedos um pouquinho apertados da minha cabeça para o teto. Então realmente um espaço muito legal aqui. Por mais que não seja um carro tão largo assim, tá vendo? Não é um carro estreito, mas também não é um carro tão largo. Então 3 pessoas aqui, elas vão de maneira razoável. 2 pessoas vão muito bem acomodadas, inclusive porque o banco, reparem, é bem longo, então você consegue sentar de maneira bem relaxada aqui, com apoio muito bom para as pernas. Esse desenho do encosto também lembra muito do banco dianteiro, então repare que ele tem essas abas aqui, que também seguram bem o corpo aqui atrás, o que é bem impressionante. A gente tem 2 tomadas USB-C, igual lá na dianteira, então são 4 no total, que são iluminadas, e a gente tem também 2 saídas de ar individuais. Você consegue fechar e você consegue comandar, né, o direcionamento delas aqui individualmente. Então para quem vai aqui atrás, nossa, realmente é um carro muito bom para fazer viagens longas. Você vai relaxado, você tem tomada, você tem saídas de ar, você tem também um espaço muito bom aqui para objetos, reparem. É um espaço legal, você consegue colocar uma garrafa, você consegue colocar um celular, uma carteira, alguma coisa. A gente vê esse mesmo bom espaço nas portas dianteiras. Na dianteira é até maior, né? Cabem garrafas maiores. A gente tem o mesmo um aplique aqui em tecido e em vinil que a gente vê na porta dianteira, então traz um conforto aí, né? Uma comodidade para você ficar com o braço apoiado. Enfim, um carro realmente muito bom para fazer viagens mais longas. Então, se essa é uma preocupação sua, você tem família grande ou você simplesmente gosta de fazer viagens mais longas e leva amigos, familiares, o que for, acho que aqui é um grande ponto de destaque do T-Cross. A mesma coisa, porém, a gente não pode dizer aqui do porta-malas. Não que ele seja ruim, não, tá bem dentro da média da categoria. Mas o fato é que aqui a gente tem um porta-malas que ele é bem alto e ele não é tão comprido nem tão fundo. Então a gente está falando de um porta-malas que varia de 373 litros nessa posição a 420 litros quando você altera a inclinação aqui do encosto. É absolutamente dentro da média da categoria, ao contrário do espaço do banco traseiro, que a gente vê que realmente foge à média da categoria de maneira positiva. Mas olha, é um porta-malas bem correto. É óbvio que ele sendo tão alto assim, né, você às vezes não guarda a mala deitada, pode ser que você acomode ela em pé para aproveitar mais desse espaço útil, mas a gente tem boas soluções, né? Então a gente tem pequenos ganchos de plástico aqui nas laterais para guardar coisas leves, a gente tem iluminação, mas eu sinceramente sinto falta do sistema Save. Então aqui esse é o piso mais baixo, né? E no sistema Save você poderia deixar nesse piso mais alto, deixar, né, todo o compartimento plano quando você deita os bancos e talvez guardar alguma coisa escondida aqui debaixo, né, do piso do porta-malas. Então eu pessoalmente sinto falta dele. E aqui debaixo a gente tem o step. O step ele vai por baixo e por dentro. Então eu acho que era um recurso que trazia mais versatilidade aqui para o T-Cross. Se eu não me engano, ele deixou de ser oferecido junto da extinção do pacote Beats, né? O pacote tecnológico tinha o som Beats. Então essa é uma ausência que eu sinceramente acabo sentindo. O acabamento também é todo correto, tá vendo? Aqui é totalmente revestido em plástico, a gente tem puxador dos 2 lados, a gente tem esse lugar bem inteligente para guardar o triângulo aqui, tá vendo? Então ele fica preso aqui, sua retirada é bem fácil. O batente também totalmente em plástico, a lateral totalmente em feltro. A parte traseira do banco, né, também nesse revestimento. Então aqui no compartimento, o espaço pode não ser um grande destaque, mas é correto e o acabamento também está dentro da média da categoria. Vamos dar a nossa volta então de T-Cross. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o diâmetro de giro dele é bem legal. A gente está falando de um carro
que tem um diâmetro de giro de 10,2 metros, o que é muito bom para um entre-eixos razoavelmente longo, né? Lembrando, são 2,65 metros de entre-eixos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o delay do acelerador. Então, olha, vou parar aqui na descida e eu vou botar aqui no modo, vamos ver, no Eco, para a gente começar o teste. Então, beleza, parei aqui, que já mudou para E2 no painel, então ele vai arrancar de segunda, tirei o pé, acelerei bem de leve, tá vendo? O carro arranca tranquilo. Acho que nessas situações normais é um acelerador que responde bem a contento. Não senti nenhum problema de lentidão de resposta quando você está andando numa boa, seja no Eco, seja no normal, seja no Sport. Mas agora eu vou fazer a mesma coisa aqui e eu vou mudar para o modo Sport. Então já entrou no S ali. Inclusive o S você consegue selecionar só o S do câmbio aqui na manopla. E eu vou sair pisando fundo em 3, 2, 1. Ele precisa de um tempinho para pensar, então não é um delay tão significativo quanto a gente viu, por exemplo, no Polo, no Highline, que não tem esse seletor de modos, mas ainda existe. Então, nessas arrancadas mais vigorosas, né, o ideal é não sair com o motor vazio, você dar uma carregada ali no motor, segurar no conversor para o carro arrancar de maneira mais forte. Mas acho que tá ok aqui, né, uma vez que você tem essas possibilidades aqui do modo de condução. Voltei para o normal, que eu acho que é o que faz mais sentido para uma tocada normal do dia a dia. E claro, como eu mostrei para vocês com o carro parado, você consegue configurar aqui também no modo individual, com diversos parâmetros diferentes. Beleza, vamos entrar nesse pedaço de rua aqui bem ruim, que eu acho que é legal para falar de duas coisas. A suavidade da suspensão é realmente impressionante. Eu tô rodando aqui com 37 PSI nas 4 rodas, muito suave mesmo, e a direção, olha, não transmite praticamente nada aqui desses defeitos do piso para a mão do condutor. Então, realmente um trabalho muito bom de isolamento. A suspensão não é só muito suave, como extremamente silenciosa. O rodar do carro como um todo, muito silencioso realmente. E a direção também tem uma centragem legal, né? Então ela volta bem, ela tem uma definição de centro aqui bem bacana, não é aquele centro morto. Então, reparem, tá vendo? Ela volta de maneira bem forte, inclusive, para passar em lombada também, ó. Para suspensão moleza, não tem mistério absolutamente nenhum. Então, um carro que traz uma sensação, um relaxamento a rodar que é muito cômodo, muito legal, e ainda assim com um comportamento bem correto. Não tem aquele caráter de obediência esportiva como a gente vê em outros carros da marca, não é o caso, mas ainda assim um comportamento muito correto. Então ele dá uma roladinha, mas o pneu não canta de maneira exagerada, é até difícil fazer o pneu cantar. O carro não fica com um comportamento impreciso, não, nada do tipo. Então é um compromisso aqui realmente muito bom. Ele roda até de maneira mais suave do que um Renegade, por exemplo, que é uma referência aí que muita gente tem na categoria até hoje, que também é um carro que eu também prezo por um bom acerto de suspensão. O porém é que, como a suspensão é bem suave, acaba que em algumas irregularidades um pouquinho maiores, impactos um pouquinho mais rápidos, você escuta o fim de curso. Não é uma batida seca, não é nada do tipo, não estou falando que o carro bate, mas acaba sendo um limite mais baixo para buracos mais profundos, para essas pancadas mais rápidas. Mas ainda assim, um carro muito suave e muito gostoso de dirigir, mesmo em pisos mais degradados. Então, um trabalho muito bom de isolamento aqui, do start-stop, do motor como um todo. Você consegue esticar aqui e o barulho que entra na cabine é assim, muito baixo. Em termos de vibração, isolamento do motor mesmo, muito bom. Motor muito suave, cresce de giro fácil, motor que você mal percebe crescendo de giro, né? Então, isolamento aqui
muito, muito acima do que você até espera ver num carro dessa categoria. Então vai dando uma impressão de um veículo até mais sofisticado do que, né, do que ele realmente é quando você pensa assim, no pacote como um todo. Então muito bom nesse sentido. O câmbio também, ele tem uma programação muito inteligente. É legal que, mais uma vez, nesses modos de condução você consegue definir se você quer o câmbio no modo eco, no esporte, no normal. Mas é um câmbio que ele tem as trocas rápidas. É um câmbio que consegue fazer uma leitura, não só as trocas são rápidas, né? Ele consegue fazer uma leitura rápida também do que você está pedindo em cada situação. Só que ao contrário de Polo e Nivus, por exemplo, com motor 170 ou 200 TSI, que a gente vê um conversor um pouquinho mais fechado, é que ele patina um pouco mais, o que eu acho que faz sentido quando se considera o perfil do carro e que a gente está falando de um carro que é mais forte, sim, mas também um carro que é mais pesado. Só que tem um lado positivo, né, nesse conversor que trabalha um pouquinho mais aberto. Na hora que a gente arrancar, vamos ver até se vocês conseguem acompanhar aqui o movimento no conta-giros, que a força de tração dele não é excessiva igual nos motores 1.0. Então é um carro que, mesmo no modo drive aqui, com esse D1, você tira o pé do acelerador, seja em primeira, seja em ré, ele arranca de maneira muito mais suave do que em outros carros da marca. Então isso traz uma dirigibilidade em trânsito ali, uma manobrabilidade em garagem que é muito mais relaxada também. Então eu tirei o pé, drive, primeira, arranca muito suavemente, coisa que para um Polo ou um Nivus fazer, só se você chamar a segunda marcha aqui na borboleta. Então, realmente muito suave nesse sentido. E as trocas, na maior parte das situações, elas são feitas aqui na faixa dos 2.000 giros. Em alguma situação ou outra de subida, quando você está com um pouquinho mais de carga, você vê que ele leva até 3.000 ali, e depois já troca e segue ali mantendo a rotação em um patamar bem baixo. E no modo eco isso fica mais exacerbado, né? Então é bem comum você estar andando ali sempre na faixa de 1.000, 1.100 rotações por minuto, de maneira muito silenciosa e fazendo o possível, né? O carro fazendo o possível para gastar a menor quantidade de combustível. E aqui arrancando de segunda, né, no modo eco, reparem como ele acaba segurando mais no conversor de uma maneira um pouco mais tradicional de um câmbio automático, né? E agora, olha, um pouquinho de acelerador tá ali a 1.000, andando de maneira bem tranquila, né? E uma coisa que muita gente fala é que o T-Cross ele é um polo de salto. Cara, diante disso que a gente está vendo aqui, por mais que o Polo tenha sido suavizado, caramba, são carros realmente de personalidades muito diferentes. O Polo é um carro, o Nivus é outro, o T-Cross é outro. É óbvio que tem um fio condutor aí, que é a plataforma MQB, diversas soluções, mas realmente são veículos de tocadas muito diferentes, para compradores diferentes que buscam coisas diferentes. Então, acho que essa diferenciação aí foi muito bem feita. Por mais, claro, que a gente veja bons pontos positivos, né, que são comuns a todos. Enfim, apesar dessas familiaridades, são carros realmente de personalidades muito diferentes. E em consumo, como que ficou o T-Cross nesse teste que a gente fez? Ele veio abastecido com álcool, 100% de álcool, como é o padrão dos carros de imprensa da Volkswagen. A gente continuou desse jeito. E em trânsito urbano bem ruim, bem pesado, é um carro que ficou na faixa dos 5 km por litro. Então é um consumo ok, né, nesse tipo de circunstância, para um carro aí de quase 1.300 quilos, acho que está fazendo sentido. Em urbano médio ficou na faixa dos 8,5 km por litro. Os números do Inmetro, inclusive, dão 8,2 km por litro no álcool, então foi bem na pinta. Em urbano leve, ali, avenidas de 50, 60, sem muito trânsito, sem impedimento, ficou na faixa dos 12 km por litro, então número correto também. E em vias expressas, como as marginais aqui em São Paulo, às vezes andando a 70, às vezes 80, 90, com a CC ligado, dependendo do fluxo, ficou na faixa dos 16 km por litro. Então é um motor já um pouquinho mais antigo, é um carro pesado, mas a gente vê que teve um compromisso legal aqui entre desempenho, é um carro com desempenho muito mais que satisfatório,
com consumo bem justo, porque ele entrega desempenho, porque ele tem de porte e porque ele entrega assim, de equipamentos de modo geral. Comentei, né, que esse número em marginais, né, em vias expressas, eu atingi usando o ACC em algumas situações. Então, sobre os assistentes à condução, né, o ACC funciona bem redondinho, não tenho críticas nesse sentido. Não sou muito fã, sendo bem sincero, mas não notei nenhum problema. Você consegue configurar a velocidade, a distância aqui, a usabilidade é fácil. Acho que está bem ok nesse sentido. O AEB em momento nenhum apareceu aqui, então seja de alerta de frenagem, ele identificando que talvez eu fosse bater ou frenagem, não aconteceu nada em nenhum momento. Quando a gente avaliou o Nivus, vi também que era um sistema bem calibrado, que não incomodava, então aparentemente aqui no T-Cross continua nesse mesmo sentido. E por fim, ele tem também o sistema de estacionamento automático, que é um opcional desse pacote tecnológico, não é tão relacionado à segurança, né? Mas vou procurar uma vaguinha aqui para mostrar para vocês como ele se comporta. E por que não uma última acelerada, né? No modo Eco, olha, o carro respondeu bem rápido. E é um carro que freia bem também, você não precisa nem fazer muita força no pedal para ele dar aquela mordidinha mais forte, né, no disco. Vamos ligar o sistema aqui, vamos ver se ele vai achar uma vaga, hein? Ó, identificou uma vaga. Vamos lá então. Sistema ativado, dei ré, intervenção ativa da direção. E aí você tem que continuar, óbvio, né, que com cuidado no acelerador e no freio, porque o carro ele não faz essa gestão, ele só faz o estacionamento automático. Então, olha, tô confiando, hein? Tá me parecendo bem correto. Pediu para frear. Agora eu coloquei drive. Vamos ver o que ele vai fazer. Ré mais uma vez. Aí, assistente de direção para estacionamento concluído. Então, estacionou bem, estacionou direitinho. Então, o sistema está aprovado também. A última vez que eu andei num T-Cross Highline foi lá em 2019, então praticamente na ocasião de lançamento do carro. E se eu não me engano, a outra avaliação que o Lucas fez aqui dele foi em 2020 ou 2021. Então foi legal fazer essa revisita ao T-Cross e ver que muitos dos seus pontos positivos continuam sendo pontos muito positivos. O primeiro deles, com certeza, é a dirigibilidade. A gente está falando de um motor que pode não ser incrivelmente potente, mas é muito compridor, dá um desempenho muito mais do que razoável para esse carro, um acerto de suspensão que consegue conciliar muito bem uma suavidade de rodar impressionante nesse piso terrível de São Paulo, ainda com um comportamento muito correto, lembrando, sem nenhuma pretensão esportiva, um carro que é muito bem isolado de ruído e vibração de motor, de suspensão, de vento, e isso tudo também com uma ergonomia muito boa. Então é aquele tipo de carro que pode não ter aquele caráter de obediência esportiva que outros carros da Volkswagen têm, não, mas ainda aquele carro que te convida a dirigir, fazer o caminho mais longo para casa depois de um dia de trabalho, por exemplo. Então realmente continua sendo um grande ponto positivo aqui do T-Cross. E o segundo, também muito bem conhecido, muito falado, é o espaço interno. Um carro muito grande. É um carro que, lembrando, é pouca coisa maior do que um Onix Hatch. Não é nem o Plus, é o Hatch. Mas com um espaço aqui interno, com entre-eixos alongado, que é digno de sedãs médios, melhor do que muitos sedãs médios. Então, se você tem uma família de pessoas grandes, se você faz viagem com amigos, faz viagem com familiares, gosta desse espaço, o T-Cross é realmente um carro para você marcar com uma estrelinha ali e levar aí com uma consideração mais séria no momento de compra. E o terceiro ponto positivo é a qualidade de construção, é a maturidade desse projeto, que se traduz em muitas coisas, a dirigibilidade, a ergonomia, mas que nesse ponto especificamente aqui eu trago sob a ótica de segurança. Então é um veículo que passa uma sensação de
refinamento de rodagem, o que se traduz em boa segurança em termos de comportamento. É um carro que visivelmente, perceptivelmente, tem uma rigidez de carroceria muito legal, o que se traduz nesses bons resultados nos testes de impacto. É um carro que tem uma construção muito primorosa quando você repara em vãos de carroceria, montagem como um todo, esse isolamento que eu comentei. Então é um veículo que nesse sentido passa uma impressão sim de ser um veículo premium europeu. Então acho que é um grande ponto positivo, é uma grande percepção de qualidade que esse carro traz enquanto você dirige ele e até mesmo enquanto passageiro. Mas isso é muito interessante quando você coloca sob perspectiva com o nosso primeiro ponto negativo, que é justamente o acabamento. Que, como eu disse, não é um acabamento ruim, não é mal montado, não faz barulho, mas é um acabamento que não segue esse mesmo padrão, essa mesma percepção de qualidade que a gente tem quando você dirige, quando você está andando com o carro. Então, para uma pessoa mais leiga, que não sabe reparar ou talvez nem tenha andado no carro, não tenha reparado esses grandes dotes de dirigibilidade, isolamento e construção, ela vai entrar aqui no carro, no showroom da concessionária e vai falar, esse carro é uma porcaria. O acabamento é muito pior do que um Renegade, por exemplo. A percepção que me passa é muito mais simples do que um Creta, por exemplo. Porque realmente existe uma diferença em relação ao que a concorrência faz, em relação ao valor que esse carro já chega. E vou até além, em relação ao que a gente já vê dentro da linha Volkswagen em veículos mais baratos. Então acaba sendo um pouquinho incoerente, talvez, você entrar num Polo de 120 mil como o Highline e ver um padrão de acabamento que talvez agrade mais do que nesse carro aqui. Então acaba existindo esse descompasso que muitos esperam, eu incluído, seja revisto aí no seu facelift agora no próximo ano de 2024, assim como foi um ponto revisto em Nivus, Polo e Virtus. E o segundo ponto negativo é o pacote ADAS, que é o pacote de assistências à condução. Aqui esse carro tem um AEB e ele tem um ACC, mas é só. Então a gente já vê concorrentes e a gente já vê outros veículos dentro da linha Volkswagen que oferecem mais do que isso. Então o Polo GTS, por exemplo, tem faróis em LED com projetor com Dynamic Light Assist. E aqui o T-Cross não tem nem a comutação automática entre o alto e o baixo. O Jetta e o Taos oferecem o sistema de manter dentro das faixas e centralizar na faixa. Não existe aqui no T-Cross. A concorrência já oferece também, por exemplo, o sistema que faz a leitura das placas de velocidade, também ausente aqui no T-Cross. Então a gente vê que é um veículo que continua agradando muito em termos de segurança, mas que já merece uma revisita quando se considera o que a concorrência oferece e também o que existe dentro da linha Volkswagen, também dentro dessa plataforma MQB. O T-Cross Highline sem opcionais, sem pintura metálica, agora em meados de outubro de 23, custa na faixa dos 174.500. Com pintura metálica, o teto solar opcional e esse pacote tecnológico, a gente está falando de um carro na faixa dos 187.500. É um veículo caro. Essa categoria dos SUVs compactos sempre foi marcada por margens de lucro mais gordas. Não à toa, né, os fabricantes estão investindo tanto nisso. Mas o fato é que, com a chegada recente aí de veículos elétricos de custo-benefício muito agressivo, como o GWM Hora 03, o BYD Dolphin, a gente vê como esses SUVs estão todos muito caros. E isso não é uma exclusividade aqui do T-Cross. Nessa mesma faixa de preço, a gente tem como concorrentes mais diretos o Renegade S, com o opcional do teto solar e de serviços conectados, que vai ali a R$192 mil aproximadamente. A gente tem um HR-V Turbo na versão Advance, que vai a R$186 mil, e na versão Touring, que passa dos R$190 mil. A gente tem o Creta Ultimate, que fica ali na faixa dos 180 mil. Enfim, a gente tem uma série de veículos que são muito caros, mas ainda são muito representativos em termos de vendas e ainda povoam o imaginário aí da classe média. E voltando aqui para o T-Cross especificamente, ele é um carro que está envelhecendo muito bem, ele é um carro ainda de dirigibilidade muito agradável, ouso dizer que maturidade de projeto, qualidade de construção, ele é o melhor dessa categoria por uma ampla margem,
mas o fato é que existem pequenos pontos ali que me parece que a Volkswagen já tem no radar como questões de melhoria. E quando você pensa dentro da linha, dentro da mesma concessionária, é um carro que ele é 50 mil reais mais caro do que um Virtus Exclusive com esse mesmo conjunto mecânico, do que um Nivus Highline que tem um motor 200 TSI, mas que também é um SUVzinho ali que está na moda. Enfim, o T-Cross continua sendo um carro muito recomendável, muito agradável, muito bom, enfim, um carro com C maiúsculo. Mas prestes a receber uma renovação, se você quiser comprar um, acho que vale a pena dar uma negociada na concessionária para levar um carro um pouquinho mais equipado por um preço um pouquinho mais agressivo. Acho que nesses termos, dificilmente você vai se arrepender de ainda continuar apostando aqui no SUV mais vendido do mercado brasileiro. Bem, essa foi a nossa revisita ao T-Cross com motor 250 TSI. E claro, a gente continua se vendo no próximo sábado ao meio-dia aqui no nosso canal principal com alguma outra avaliação, seja de carro elétrico, híbrido ou a combustão. E às quartas-feiras, quinzenalmente, lá no nosso canal de carros internacionais, com o Lucas e o Hudson trazendo um pouquinho do que existe ao redor aí desse mundão gigante no mercado automobilístico de outros países. Um abraço e a gente se vê. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.